Eu vou botar para cronometrar aqui, porque lá na igreja o Espírito Santo senta na primeira fileira e ele fica volta e meia me dizendo aqui, o Espírito Santo, através da minha esposa, ela senta na primeira fileira e fica de lá, ó. Aí agora eu prego no cronômetro aqui, vai. Tem hora que não dá muito certo não, mas quanto tempo a gente tem aqui, o pastor? Não fala isso, irmão, você não sabe, ó. Juízes capítulo 11, versículo do 1 ao 11 nós vamos ler, e depois nós vamos ler do versículo 29 ao 39. É uma história de uma família bem complicada, de uma família bem disfuncional. Que camarada bonito esse aí, ó. Eita glória, Jesus amado. Outro dia eu estava pregando, pastor, e eu estava falando sobre Absalão, filho de Davi, né? E a Bíblia diz que ele era o homem mais bonito do reino. Como se não bastasse o cara já ser filho do rei, rico, ainda para dar mais raiva, o cara ainda era o mais bonito do reino. E ainda tinha o maior cabelo do reino também. O cabelo do cara era grande e voava, irmão. Voava o cabelo do homem. Cabelo de comercial de shampoo, assim, aquele voava tanto que ele morreu por causa desse cabelo, mas tudo bem. Aí quando eu falava do cara mais bonito do reino, eu via o rosto das irmãs assim, o sorriso, imaginando o cara. Eu falei, mas se você está tendo dificuldade de imaginar como é que era ele, olha para o altar, olha para mim, você vai ter mais ou menos uma versão mais aproximada do que era o Absalão aí. Meu Deus do céu, que diz assim o texto, Juízes: Jefté o gileadita era um guerreiro valente. A sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. Uma mulher de Gileade lhe deu filhos, que quando já estavam grandes expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinham dito. Agora vai lá no versículo 29, a partir do versículo 29. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa e Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor. Presta atenção nesse voto: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Quearim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa,
sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Ela era filha única, ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado, desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou de seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem, daí o costume em Israel. Você pode fechar os seus olhos comigo e... Senhor Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, que essa tua palavra, Senhor, venha nos abençoar nessa manhã. Que todo bloqueio nos nossos ouvidos venha cair por terra agora em nome de Jesus. Senhor, que essa palavra seja uma semente, uma boa semente, que caindo numa terra fértil venha germinar e venha dar muitos frutos que permaneçam para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Que história! Jefté é um dos heróis da Bíblia, camarada que entra no rol dos heróis. Era um juiz. De tempo em tempo Deus levantava alguém para livrar o povo de Israel, e ele foi um dos tais. Mas quando a gente olha para a família desse camarada, quando a gente olha para esse voto doido que esse cara faz, a gente percebe que tinha muito problema. Era alguém que, apesar de ter sido usado por Deus, tinha problemas, tinha uma disfunção, tinha problemas familiares sérios, gravíssimos. O que você está dizendo? Você está dizendo que é possível ser usado por Deus e ter um monte de problema? Oxe, exatamente isso. Eu estou dizendo que é possível ser um homem de Deus, inclusive é possível ser alguém segundo o coração de Deus, como Davi, e fazer aquele tanto de bobagem que ele fez. E quando a gente olha para Jefté, isso aqui tem uma discussão teológica. Tem gente que diz, a promessa que ele fez é: eu vou matar, eu vou sacrificar em holocausto. Ele é bem explícito: eu vou sacrificar em holocausto a primeira pessoa que sair da porta da minha casa. Então tem uma discussão teológica interminável. Tem gente que acha que ele matou mesmo a filha, tem gente que acha que não, que ela simplesmente nunca mais casou, mas a palavra que ele tinha dado ao Senhor é que ele mataria. E a Bíblia diz que quando quando a filha volta, ele cumpre o voto que ele fez ao Senhor. Então, não sei, não dava. Na minha opinião, eu acho que ele fez essa besteira mesmo. Eu acho que ele sacrificou a filha. Mas a grande questão é: como é que a gente chega num ponto desse? Puxa vida, um camarada acaba de ser usado por Deus para trazer livramento a Israel, e quando ele volta de uma vitória, ele chega em casa e faz uma tragédia dessa. Isso aí é a derrota da vitória. Existem vitórias na nossa vida que na verdade são derrotas. Talvez se ele tivesse perdido aquela batalha, ele não se visse obrigado a cumprir aquele voto idiota que ele fez. Mas como é que chega nesse ponto? Como é que a alma, como é que a mente de um homem desse funciona, e por que ele chegou a ser assim? Obviamente dá para ver que um voto desse não poderia vir de alguém que tivesse com a alma em condições normais. Era um voto de um homem ferido, era um voto de um homem magoado, de uma alma angustiada. E por que isso? Eu quero ler com você aqui, eu quero ver com você aqui isso. Como é que Jefté chega a esse voto? Primeiro, Jefté cresce numa casa, cresce em um lar onde não havia perdão. Não havia perdão.
Você leu o texto comigo, ele era filho de uma prostituta, ele era um bastardo, um filho feito fora da aliança do casamento. E ele vem para casa da família de seu pai, Gileade. E ele vem para casa e o texto diz que os irmãos o expulsaram de casa. Imagina, onde com certeza a mulher traída olhava para ele e lembrava da traição. E possivelmente ela não fazia questão de ensinar os filhos a amarem Jefté e o verem como irmão. Então Jefté cresce numa casa sendo o bastardo. O bastardo. Inclusive a Bíblia fala algo muito sério sobre a bastardia. Ela diz que o bastardo ele terá dificuldade de entrar na congregação. Você imagina dentro de casa. Jefté, ele era chamado, você não é o filho dessa casa, você é o filho literalmente, você é o filho da prostituta. Todo dia, aquele homem cresceu, aquele menino cresceu, ouvindo que ele era o filho da prostituta. A esposa de Gileade não perdoava ele, por ele ter atraído um dia. Irmão, o adultério ele traz consequências sérias, graves e gravíssimas. Eu acho que na hora do ato ninguém consegue medir as consequências de um ato impensado desse. A segunda, Jefté ele cresce num ambiente hostil. Ele cresce num ambiente tóxico. Existem famílias, lares de ambientes ácidos, ambientes tóxicos, pesados, hostis. É nesse ambiente que o Jefté cresce. Ele cresce sendo ofendido, ele cresce numa guerra velada. Eu imagino que quando o pai estivesse em casa, o negócio fosse um pouquinho menos. Mas quando o pai saía para trabalhar, eu imagino que o trem ficava pesado. Possivelmente ele foi uma criança que cresceu sem receber elogios. Muito possivelmente. Ele nunca ouviu um obrigado, nunca ouviu um elogio, muito ouviu, olha, você vai dar tudo certo na tua vida, você vai bem, você vai ser alguém na vida. Ele não ouvia esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, ele devia ser um lá onde ele ouvia, você não vai dar em nada, você vai ser a tragédia, sua vida vai ser uma desgraça. Era esse tipo de coisa. Vindo de onde você veio, sendo filho de quem você é. Aliás, você que é pai, você já elogiou seu filho hoje? Você já elogiou sua esposa hoje? Você já elogiou seu marido hoje? Aproveita aí, faz isso agora aí. Você já elogiou seu irmão hoje? Já disse quão bonito ele está, cheiroso e tal? Se não tiver cheiroso, mente aí, irmão, mas elogia. Eita glória. Elogios são importantes, irmão. São importantes a gente afirmar. Pai, é importante você afirmar a identidade do seu filho. É importante você afirmar a identidade do teu filho. Isso é a postura de um pai, é isso que o pai faz. Possivelmente na casa de Jefté só haviam cobranças, e as cobranças para ele eram sempre mais pesadas. Cobranças são necessárias para que hajam mudanças, querido. Mas em que proporção são essas cobranças? Se você vive num lugar, se você está num lugar onde você só é cobrado, cobrança em excesso gera peso. E você não pode esquecer que o lado da balança mais pesado desce. O lado mais pesado da balança é o que desce, querido. Quando a gente bota peso demais sobre alguém, a tendência é que essa pessoa vá para baixo, down. Só cobrança. O tempo todo lembrando de quem ele era filho. O tempo todo lembrando que ele não tinha direito. O tempo todo lembrando que ele não seria nada, que ele não chegaria a lugar nenhum. Jefté cresce num lar cheio de preferência. Ficava claro, eu prefiro eles do que você.
ficava claro: eu prefiro esses aqui do que você. Você está aqui, mas é de fora. É possível que Jefté fosse o que mais trabalhava, ou quem sabia o que tinha as menores porções na hora da comida, que vestisse as piores roupas, o que comia o pescoço, o pé da galinha, né? O que sobrava. É possível que houvesse essa clara diferenciação entre ele e o outro. Isso é tão possível porque teve uma hora que ele não aguentou. Feridas em cadeias. Jefté cresce numa casa onde havia feridas em cadeias. O pai, o Gileade, causou uma ferida na mãe quando traiu ela com uma prostituta, e a mãe por isso se sentia no direito de ferir aquilo que ela considerava ser um memorial da traição, e o memorial da traição era o Jefté. E consequentemente os filhos dessa mãe cresceram tendo Jefté como um concorrente. A rejeição dos irmãos, a indiferença do pai, em momento algum você vê que o pai, Jefté, cresce nesse ambiente e você não lê que tenha havido uma interferência de Gileade. Você não vê Gileade defendendo Jefté, protegendo Jefté dentro de casa. A rejeição dos irmãos, a indiferença do pai e a vergonha da mãe. A Bíblia diz que os irmãos impediram que Jefté recebesse a sua herança. E o pai nada fez. Nem enquanto Jefté era agredido dentro de casa, nem quando os irmãos lhe deserdaram e disseram: sai. Nem quando os anciãos o expulsaram da cidade, você não vê Gileade e o pai fazendo nada. Irmão, se tem uma das características que um dos deveres de um pai é proteger. Pai tem que proteger. Gileade não protegeu. Os anciãos expulsam Jefté da cidade. O maior problema de Jefté não eram os irmãos que o rejeitavam ativamente, mas o pai que o rejeitava passivamente. Os irmãos ativamente o rejeitavam e faziam questão de mostrar isso. E o pai, porque não protegia, também o rejeitava de maneira passiva. Como é que uma alma não adoece assim? Fala para mim. Como é que um camarada não fica ferido assim? Como é que a gente não entra em desequilíbrio desse jeito? Na maioria esmagadora das vezes, os filhos têm problemas de identidade. Dos filhos que têm problema de identidade, eles são problemáticos por causa da figura paterna. Esmagadora, irmão, eu estou falando tanto do menino quanto da menina. Quem afirma a identidade de filho é pai, não é mãe. Por incrível que pareça, é pai. Eu estava falando com o pastor Fred, nós estamos fazendo lá na igreja um curso chamado EIFOL, e ele é promovido pelo pastor Cote, da Jocum, e é um curso de libertação, e é de libertação profunda, e uma das partes do curso tem os atendimentos, onde a gente faz um gabinete com as pessoas que estão passando pelo curso. Irmão, pelo amor de Deus, 99,9% das pessoas que eu atendi desde a semana passada, ou desde a semana retrasada até essa semana, 99,9% das que entraram, sentaram, cada atendimento durava às vezes 4, 5, teve um que durou 6 horas. Pai, o problema é pai. Pai omisso, pai ausente, pai que abusa, pai. Quem afirma a identidade de filho é pai. Pastor Fred disse isso aqui ontem, eu vou repetir. Jesus está sendo batizado, Jesus está começando o ministério dele. Ele vai para o Jordão e ele vai ser batizado. E enquanto ele está sendo batizado, a Bíblia diz que o Espírito de Deus aparece em forma de uma pomba, e lá do céu quem brada é o pai, e ele diz: esse é o meu filho amado, você é o meu filho, você é filho. Ele diz: você é.
você é. Aí Jesus sai dali, a Bíblia diz que ele é conduzido para o deserto pelo Espírito Santo. Foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto, e chega lá no deserto, ele jejua 40 dias e 40 noites. Irmão, depois de 40 dias e 40 noites sem comer, o que você está? Você está fragilizado. E quando ele está fragilizado, vem o tentador, que eu imagino que até aquela hora nem o tentador soubesse de verdade se Jesus era. Será que é esse aí? Ele sabia que havia um Messias, mas ele não sabia se era o filho da Maria e do José. Aí eu vou lá para checar. E quando ele vê Jesus lá, fragilizado de fome, onde ele tenta tocar? Na identidade. O pai, 40 dias atrás, tinha dito: você é filho. Aí vem o diabo, vem Satanás, e aí o que ele pergunta? Se você é filho, identidade. Será que tu é filho mesmo? Será que é você? É possível que tenha gente aqui nessa noite que depois de tanto problema, de tanta adversidade, de tanta luta, de tanta angústia, nessa noite não, nessa manhã, olha eu aqui, ó. Eu não sei se você já teve essa crise de identidade, porque eu já tive. Eu já cheguei a perguntar para o Senhor: será? Será que o Senhor está comigo mesmo? Eu já cheguei a pensar: irmão, será que esse troço não é tudo coisa da nossa cabeça, esse negócio? Será que o negócio é solto, é livre, e que o Senhor não se preocupa nada? Porque, irmão, tem hora que parece que no nosso caminho é mais difícil. Tem hora que tu olha para o lado e vê gente correndo tiro livre, sem barreiras, e o nosso está cheio de obstáculos. Parece que o caminho do outro é reto e o nosso é tortuoso. Nessa hora que a nossa alma está frágil, é onde o tentador vem para dizer: será que é? Você está orando aí, a cura não veio ainda, será? Você está orando, a porta não abriu, será que você é filho? Você está orando, o milagre não aconteceu, você está orando para estar todo mundo, e o pior é que parece que os vilões estão vencendo e você está se arrebentando. Eu confesso esse pecado sozinho, será que só eu pensei isso aqui já? Aí você olha, o diabo, ele foi confrontar Jesus na sua identidade. Então, é pai que afirma. E Jesus não cedeu, por quê? Porque ele sabia quem ele era. Sabe, o problema de muita gente nessa geração, a gente vive uma geração confusa. Eu nunca vi uma geração de homem confuso, mais confuso do que essa, porque Satanás tem de verdade desconstruído a figura paterna. Satanás tem trabalhado para desfigurar a figura do pai. E aí, pai dá provisão, proteção, direção e limite. Eu nunca vi uma geração de gente sem limite, tão sem limite, tão insegura quanto essa. Jefté, ele tinha a sua personalidade descompensada. Ele era um homem valoroso, mas foi deformado pela rejeição. Ele tinha valores, ele tinha coisas boas nele, mas essa personalidade era meio deformada por causa da rejeição e por causa da imoralidade do pai, que abriu uma brecha para que Satanás agisse na sua família. Era um homem maldito, Jefté. Era um homem discriminado, a ponto de ser expulso, a ponto de ser rejeitado por uma cidade. O lar de Jefté era tão pesado, tão hostil, tão tóxico, que ele mesmo preferiu. Ele se deixou ser expulso e ele preferiu ir para longe. História de uma jovem que conheceu um rapaz na internet, e logo, mesmo sem o consentimento dos pais, ela decidiu sair de casa para morar com esse rapaz. Porque o lar era tão pesado e tão hostil, e lamentavelmente era um lar de gente crente. O pior é que era um lar de crente. É possível a gente ser crente e ter uma casa fora de ordem? Tenta adivinhar se é.
ela preferiu, essa menina, essa moça, ela preferiu ir embora com alguém que conheceu na internet, do que suportar o ambiente dentro de casa. Pai, mãe, como é que está o ambiente dentro da sua casa? Será que a gente não está naquela casa que a gente ouve gritaria o dia inteiro? As pessoas não sabem nem falar, tudo é na gritaria. Ô desgraça, pega, eu já falei 10 vezes para você pegar esse trem aí. Aqui não tem isso, só no Rio de Janeiro que a gente vê essas coisas. Onde é que está, mulher? Você escondeu meu negócio lá? Só lá no Rio que tem esse trem que eu já vi. Mas às vezes a gente não se dá conta de como é que está sendo a linguagem dentro da nossa casa, do que os nossos filhos estão vendo a gente fazer. Querido, não adianta a gente dizer, eles seguiam pelo que nós fazemos. O que nós fazemos fala muito mais alto do que o que nós dizemos. O que os nossos filhos estão vendo nós fazermos, eles vão reproduzir. Gente ferida, Jefté foge, e gente ferida só atrai gente ferida. E ele vai para um lugar chamado Tobi. E há pessoas que, para fugir da opressão dentro de casa, estão indo para um Tobi da vida, para um Tobi de um relacionamento de internet, estão indo para um Tobi das drogas, estão indo para um Tobi do trabalho sem limite. Gente que prefere ficar o dia inteiro trabalhando do que voltar para casa. Gente que foge para uma Tobi de amizades nocivas e vai para um ciclo de amigos nocivos. E a Bíblia diz que ele era amargurado, ele era angustiado. E o que é que ele atraiu? A Bíblia diz que ele atraiu gente leviana. Homens levianos vieram se encontrar com ele, vieram segui-lo. Você vai atrair, queridos, aquilo que você é. Você vai atrair o tipo de gente que você é. Davi, quando fugiu de Saul, ele vai para uma caverna. A Bíblia diz que quem se juntou a ele? O tipo de gente amargurada. A Bíblia diz que foi se juntar com Davi gente amargurada. O tipo de sentimento que Davi tinha, estava tendo naquela. Davi estava amargurado, angustiado. E a Bíblia diz que a Jefté foi se juntar a gente leviana. Você sabe o que é leviano, querido? Bom, o dicionário diz que leviano é imprudente, sem seriedade, aquele que age precipitadamente e que não tem consideração com o outro. Gente que não tem consideração com o outro. Gente que procede sem bases verdadeiras. Gente que é hipócrita, maldoso e irresponsável. Ele atraiu gente sem consideração. Exatamente o tipo de gente que havia na casa dele. Jefté atraiu gente amargurada. É até um sinal vermelho, um sinal amarelo, melhor dizendo. Se você só atrai gente assim, isso é um péssimo indicador. Porque geralmente você atrai aquilo que você é. Sabe qual que é a tendência de quem foi muito ferido? É reproduzir ferida. Não sei se você tem noção disso. Quem foi muito maltratado e você odeia isso, você foi injustiçado e você odeia isso. Mas se você não for curado de fato, o que vai acontecer é que você vai se pegar reproduzindo aquilo que você odeia. Aí você cresceu e viu seu pai maltratando a sua mãe dentro de casa, e você achava aquilo um absurdo, até você já teve briga com teu pai por causa disso, aí você vai e casa. Irmão, se você não for curado, há uma grande probabilidade de você reproduzir a mesma coisa, de você repetir a mesma coisa. Aí ele está lá, o amargurado, e um dia ele é surpreendido pela visita desse povo que antes o hostilizava, do povo que expulsou ele da cidade. E eles foram
pedir ajuda de Jefté, porque eles precisavam de alguém que tivesse coragem de lutar contra os amonitas. O que tudo indica, Jefté era aquele camarada que, para se defender das coisas que ele sofria em casa, na rua ele era brabo, irmão. Na rua o camarada dava rabo de arraia, o camarada era o camarada que não levava desaforo para casa, que brigava na rua e que tinha coragem de enfrentar qualquer coisa. Por quê? Por que os homens foram buscar eles? Porque eles sabiam que, cara, só tem um cara nesse trem que tem coragem de enfrentar os amonitas. O brabo do Jefté. Brabo. Cabra, por um lado ele era ferido, por outro ele era cabra macho brabo. Foram lá pedir ajuda dele, porque ele tinha coragem de lutar contra os amonitas. Geralmente gente problemática tem coragem. Geralmente gente leviana é ousada. É geralmente assim. Jefté tinha um relacionamento, querido. Imagina, o pai dele era um religioso, irmão. Jefté não conseguia entender o ambiente dentro de casa se o pai era um religioso. Imagina que tipo de relacionamento que Jefté tinha com Deus. Ele tinha um relacionamento equivocado com Deus, porque Deus é pai, irmão, e ele não conseguia, ele associava Deus ao pai. Tem gente que tem dificuldade de ter relacionamento com Deus, tem gente que se relaciona com Deus de maneira equivocada, porque justamente projeta em Deus a figura do seu pai na terra. Tem gente que se relaciona com Deus, mas não entende que Deus é pai, e não tem Deus como pai. Eu sei que é complicado, mas é meio assim, é bem assim. Seu pai era um religioso, e ele cresceu vendo seu pai se relacionando com a religião, e ainda assim a sua casa era um inferno. Apesar de seu pai ser religioso, o lugar onde ele cresceu foi um inferno. Um pai que deveria protegê-lo, mas era omisso. Eu disse que precisam dar, os pais, a figura paterna, precisa dar ao filho provisão, proteção, direção e limites. Que referência de relacionamento com Deus Jefté tinha? Nenhuma. Eu tenho visto ao longo desses 44 anos que eu tenho, meu Deus, estou chegando lá, pai, a barba já está ficando branca e a carcaça já está ficando cansada. Eu me lembro que daqui a uns 15 anos atrás, às vezes a gente estava fazendo 25 shows num mês. Acordava, já aconteceu da gente tocar em Porto Alegre, pegar de manhã no café da manhã de pastores, pegar um voo, almoçar em Brasília e ministrar numa igreja, e à noite está tocando em Fortaleza. Isso há 15 anos atrás. Agora a carcaça já não permite mais fazer um trem desse. Mas ao longo desses 44 anos, eu vi gente sincera se relacionando com Deus de maneira completamente equivocada. Gente sinceramente equivocada. Gente de Deus, gente de bem, com um relacionamento equivocado com Deus. Gente que acha que um terno e uma gravata são aferidores de santidade. Gente que está mais preocupada com o que come ou com o que bebe do que com o que sai da sua boca. E Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Gente que criou uma imagem de Deus, de um Deus carrasco, de um Deus implacável, de um Deus vingativo, ou que por sua vez tem problemas com a imagem paterna e as transfere para Deus. Jefté tentou a paz com o rei dos amonitas. Ele escreve uma carta para o rei dos amonitas, mas o rei não cedeu. E quando ele viu que teria mesmo que lutar, ele vai e chega nesse voto. Quando ele viu que ele não ia ter jeito, a guerra era inevitável, ele faz esse voto louco que nós lemos. Que se o Senhor desse vitória, ele sacrificaria a primeira pessoa que saísse da porta de sua casa. Irmão, pelo amor de Deus, que
Que mente conseguiria pensar num trem desse? Jefté faz um voto completamente inconsequente, um voto de gente que tem relacionamento equivocado com Deus. Deus nunca pediu sacrifício humano, ele está oferecendo o que Deus nunca pediu, a não ser do Isaac, que Deus nem deixou ser sacrificado, mas nenhum. Gente que se relaciona com Deus, comprometendo a vida do outro, e não a sua própria vida. Que voto é esse, irmão? Que quem morre é o outro. Um voto onde o sangue derramado é o alheio. Jefté destruiu a sua posteridade. Ele trouxe morte para dentro de casa. E você, pai? Mãe? E você, filho? Como anda a saúde do seu relacionamento com Deus? Como é que anda isso? Queridos, eu devo confessar algo. Eu devo confessar um pecado. Nesse tempo que eu falei que nós fazíamos 25 shows no mês, eu cometi crimes contra a minha família. Não era adultério, não era nada disso. Eu só não estava sendo pai. Querendo fazer a obra de Deus e empolgado por ver multidões e multidões levantando a mão e aceitando a Jesus, eu me esqueci que minha primeiro dever, minha primeira obrigação era em casa. Então eu estava lá, na rua, ministrando, adorando, glória a Deus, fogo caindo, deixa queimar, fogo queimando, e gente sendo batizada no Espírito Santo e tal. E quem é que estava ensinando meu filho a andar de bicicleta? Quem é que estava afirmando a identidade dele? Quem é que estava indo quando na escola, nas atividades da escola que pediam os pais? Inclusive, muitas vezes, nas festinhas da escola, de fim de ano, eu nunca estava, dia dos pais. E eu me lembro, eu vou confessar um crime aqui, e isso, uma vez eu mandei o meu pai ir me representar. Crime contra a minha casa. Relacionamento com Deus de maneira equivocada. Como é que está a sua saúde, a saúde do seu relacionamento com Deus? Existem pais que, em nome de seus relacionamentos equivocados com Deus, comprometem a saúde emocional e espiritual de suas famílias. Pelo amor de Deus, se só morava Jefté e a filha, quem ele esperava que viesse recebê-lo na porta? Como é que se entende um voto desse? Mora ele, a mulher e a filha, e ele promete a Deus que ele vai matar o primeiro que sair da porta da sua casa. Pelo amor de Deus, é louco, é desequilibrado. Eu até brinquei hoje pela manhã, eu até falei, só se a sogra estava visitando e ele estava pensando que a sogra ia vir. Só se ele já estava querendo dar um fatality na mulher. Porque a menos que ele tivesse pensado isso, querido, é um voto de gente doida. Você acha que a mulher de Jefté foi a mesma depois desse episódio? Nunca mais. Nunca mais. Uma mulher que vê a sua filha, sei lá, querido, na minha cabeça ele cumpriu o voto lá e matou a filha. Mas uma mulher que vê um episódio desse, você acha que vai ser normal? Você acha que o casamento de Jefté foi normal dali para frente? Nunca mais. Jefté morava na cidade do bálsamo famoso. Lembra? Do bálsamo de Gileade. Do bálsamo que curava.
Pessoas vinham de lugares distantes para serem curados e tratados naquela cidade. A cidade que era capaz de curar o físico, mas que arrebentava com a alma das pessoas. Ele morava na cidade do famoso bálsamo, mas ele mesmo não foi curado. E às vezes, as feridas falam por nós, irmão. Agem por nós e nós não nos damos conta disso. Até mesmo quando tentamos nos relacionar com Deus, às vezes são as nossas feridas que estão falando por nós e a gente não se dá conta disso. A gente não se dá conta disso. Camarada que, em nome do seu voto, destrói a sua família, destrói a sua casa. Tudo por quê? Tudo começa com um pai que cai com uma prostituta e abre uma brecha para que Satanás entre na sua família. Tudo começa com um pai que por consequência, que por culpa, se sentia culpado com certeza, o Gileade. Só que agora o filho está dentro de casa, o filho da prostituta está dentro de casa. E ele é maltratado pelos irmãos e pela madrasta o tempo todo. E o pai, mais uma vez, peca quando se omite, quando não protege, quando não defende. Feridas em cadeias, feridas e feridas e feridas. Pai, sabe o que eu fiz outro dia? Eu reconheci, meu Deus, eu chamei meu filho. Vai fazer 15 anos esse ano. E eu pedi perdão a ele por todos esses, por não ter estado em algumas festinhas da escola dele, por não ter estado no dia dos pais. Eu peguei a bacia e eu lavei os pés dele, e ele chorou demais. Pedi perdão a ele por não ter ensinado ele a andar de bicicleta. Pedi perdão a ele pelos crimes que eu, sem saber, e eu achando que eu estava agradando ao Senhor, eu cometi contra a minha casa. E ele também lavou os meus pés, e eu falei: filho, me dá a chance de tentar de novo. Me dá a chance de fazer por você agora o que eu não fiz na sua primeira infância. E olha, acredita em mim, irmão. Deus é remidor de tempo. Deus é remidor de tempo. Eu tenho vivido a melhor fase da minha paternidade em relação a Ele. Eu tenho vivido agora os melhores dias. Eu tenho visto meu filho está um Zé Crentinho mesmo. O ano passado ele leu a Bíblia toda. 14 anos, leu a Bíblia toda. Esse ano ele está lendo a Bíblia toda pela segunda vez. Janeiro nós fizemos uma semana de jejum na igreja, de meia-noite às 18 horas do outro dia, está ele lá jejuando com a gente, com 14 anos, de meia-noite às 18 horas, todo dia. Esse mês agora de março tem outra, de 2 em 2 meses tem jejum de uma semana, e ele está lá jejuando. Todos os dias ele chega da escola, ele bota lá uma adoração no escritório, vai para o escritório orar. Meu Deus, a minha alma, sabe, a minha alma está em... Deus é remidor de tempo. Deus é remidor de tempo, sabe? Eu preciso dizer para você, pai, eu sei que eu estou falando aqui, pode ser que você esteja identificando, assim como eu, que errou em algumas áreas da sua vida, mesmo sendo crente, mesmo querendo agradar a Deus. Eu quero dizer que ainda dá tempo de você consertar. Você pai, você mãe, ainda dá tempo de tomar o caminho certo, de fazer a coisa certa. Lá em Malaquias, e eu quero terminar aqui, eu quero terminar profetizando isso. Lá em Malaquias, você conhece esse texto, capítulo 4, versículo 6, diz que Ele fará que os corações dos pais se voltem aos filhos, e os corações dos filhos para os pais, e do contrário, Ele viria e feriria a terra.
Ou seja, ele está dizendo, se o coração, eu vou fazer o coração dos pais se voltarem para os filhos, eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque se isso não acontecer, a terra vai ser ferida com maldição. Então eu penso que chegou o tempo, pai, chegou o tempo, mãe, chegou o tempo, filho, do teu coração se converter aos pais e do coração dos pais se converterem aos filhos. Chegou o tempo de acertar. Há uma guerra invisível, há uma guerra espiritual invisível. Eu penso que Satanás tem trabalhado para desfigurar a figura paterna, porque pai é aquele que afirma a identidade de filho. É como Deus dizendo, é meu filho amado, é meu filho e é amado, é meu filho e é amado. E as duas problemáticas desse nosso tempo, gente que não se sente filho e gente que não se sente amado. E Satanás o tempo todo colocando dúvida, se tu és filho, como se dissesse, se tu é filho, por que você está com fome? Se tu é filho, por que você está passando essa prova? Se tu é filho, por que a cura não chegou ainda? Se tu é filho, por que tu foi demitido? Se tu é filho, por que tua empresa faliu? Se tu é filho, é Satanás o tempo todo dizendo assim. Mas querido, quem recebeu a palavra, Jesus recebeu a palavra, ele entendeu, eu sou filho, e eu sou amado, eu sou filho, e eu sou amado. Quando eu entendi que eu estava pecando contra a minha casa, eu me lembro de um culto onde eu vim ao altar do Senhor, aos pés do altar, e eu vim confessar ao Senhor, Senhor, me ensina a ser pai como tu és. Me ensina a ser pai como tu és. Eu quero dar a direção, a provisão, a proteção e o destino para os meus filhos.